Boa tarde, pessoal. Na paz de Cristo Jesus. Nessa tarde, eu venho trazer algo, talvez você já tenha ouvido, mas não dessa forma. Quero falar de Israel, a figueira que secou e dá vinho no meio da terra, e que no meio dessa vinha tinha uma figueira, e essa figueira também não dava fruto. Essa figueira que estava no meio da terra, que não dava fruto, representa também Israel, da mesma forma da figueira que secou. Eu vou te falar isso no mundo espiritual. Isso é uma profecia, uma parábola mais profética. No capítulo 11, versículo 12 de Marcos, você vai ver lá que Jesus vai para Jerusalém com os seus apóstolos. E eles encontram uma figueira, que é Israel, representando por Israel. Essa figueira estava muito bonita, cheia de folha, muito aparentemente bem, e não era a época de fruto, mas ela aparentava ter fruto. E tiveram fome e disseram assim: vamos lá na figueira, pegar lá uns frutos, né? E aí foram. Quando chegaram lá, não tinha nada, estava só com folha. E Jesus diz assim: nunca mais haja fruto em ti, ou nunca mais coma fruto de ti, porque você está tentando enganar. O que Jesus queria dizer era isso. E aí saíram lá da figueira, voltaram para o caminho e foram para Jerusalém. Você vai entender no processo como isso é uma profecia, em parábola. E foram para Jerusalém. E quando eles chegaram em Jerusalém, como ele falou que a figueira ia secar, nunca mais haver esse fruto em ti, ela tinha que secar, né? Quando chegou em Jerusalém, que era lugar de adoração, a prova da figueira, de que a figueira estava seca ou ia secar, estava lá dentro do templo. Os cambistas, as pessoas comerciantes, estavam tudo dentro do templo lá fazendo negócio. Aproveitava os pessoal para fazer negócio dentro da igreja. E Jesus entrou dentro do templo. Quando viu aquela arrumação lá na sinagoga, as pessoas fazendo da casa de Deus casa de negócio, ele revirou aquelas mesas, fez o que devia fazer lá. Vocês conhecem a história, quem é o evangélico. E jogou as moedas, dinheiro, animal, ficou a maior coisa dentro do templo. O animal correndo para tudo quanto era lugar e aquela coisa toda. E ele disse: não está escrito que a minha casa é chamada de casa de oração por todas as nações? Que os pessoal da terra conhecem Israel como lugar de adoração, Jerusalém, lá na sinagoga. E eles estavam fazendo, era casa de negócio, invertendo as coisas. E eles, depois de ter feito isso, ensinou e voltou. No outro dia ele volta. Quando ele chega com os apóstolos, aonde eles foram procurar fruto na figueira, a figueira estava seca. Não tinha nada, nem folha não tinha mais, estava seca. E os apóstolos se maravilharam, porque a figueira estava seca. Eu vou explicar logo essa parte aqui para vocês entenderem logo. Jesus, quando morreu com os seus apóstolos, eles não morreram? Não foram para Jerusalém espiritual? Quando Jesus voltar, Jerusalém ou Israel vai estar seco espiritual. Você quer que eu te prove? No ano 70 depois de Cristo, os soldados romanos, junto com a mando do imperador Tito, destruíram completamente Israel. Israel perdeu o templo, perdeu os sacerdotes, os levitas, os pessoal que cuidava da parte espiritual perderam tudo, não restou nada. Então o que acontece? Israel espiritualmente secou. Porque Jesus foi para Jerusalém, quando voltou não estava seca a árvore, a figueira, que é Israel, representa Israel. Quando ele foi
para Nova Jerusalém, que é celestial, que ele voltar com os apóstolos, Israel vai estar seca. Agora você preste bem atenção nisso aqui. Você vai ver em Lucas, no capítulo 13, versículos 6 a 9, você vai ver que um certo homem tinha uma figueira no meio de sua vinha. A vinha é a terra, a figueira é Israel. Preste bem atenção. E o dono da vinha falou para o vinhateiro: há 3 anos eu venho procurar fruto aqui nessa figueira que está no meio da vinha e não acho nada nela. Ela não tem nada, só tem folha. Representado por Israel. Israel está localizado no meio da terra, que toda a terra é a vinha. E a figueira é Israel. E o vinhateiro disse: Senhor, vamos fazer o seguinte, deixa pelo menos esse ano. E esse ano eu vou escavar ela, vou fazer um trabalho na raiz dela e vou botar adubo para ver se ela dá fruto. Se ela não der fruto, aí sim, aí eu arranco essa figueira. Aí eu tiro ela fora da vinha. Presta atenção nessa profecia também em parábola. E assim aconteceu. Jesus não ficou 3 anos na terra? Jesus não procurou fruto em Israel e não tinha nada? Igual foram olhar na figueira que secou? Então, ele fez o ministério dele naquele último ano, que ele estava falando, deixa mais esse ano. Ele escavou Jerusalém, fez milagre, maravilha. É tanto que ele fala até das 3 cidades impertinentes, né? Não é? Você sabe, Cafarnaum, né? Betsaida, não fala? Ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Naftali, não fala? Que se erga até os céus, mas será batido até o inferno. Porque se os pessoal de Sodoma e Gomorra tivessem feito o mesmo milagre que foi feito em ti, tinha permanecido até os dias de hoje. Porque Jesus fez milagre demais. Milagre que a Bíblia nem escreve, nem tem escrito, porque foram muitos. Não dava para suportar a escrita, tanto milagre que ele fez, tantas coisas de maravilha que ele fez. Então ele escavou bastante aquela figueira que foi Israel, mas não deu fruto, não adiantou nada. Quando chega no capítulo 24 de Mateus, você vai entender a figueira. Os apóstolos se encontram com Jesus no templo, vai lá e diz: olha aqui, que maravilha aqui, ó. O templo aqui, que foi feito aqui por Herodes e Zorobabel. Jesus, você está vendo toda essa construção imponente aí, muito bonita? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, a figueira vai ser arrancada, ou a figueira vai secar. E nos anos 70, depois de Cristo, o imperador Tito mandou o exército com seus soldados. O imperador Tito mandou os soldados do exército entrar lá e destruíram tudo. Destruíram tudo, não ficou nada. Não ficou nada, não restou nada. A única coisa que ficou foi um pedacinho de muro lá. Você entendeu que Israel deixou de existir? Você sabe também que Israel deixou de existir? No ano 48 depois de Cristo, ou seja, no ano 48, o Oswaldo de Minerva, o voto de Minerva, 1948, 14 de maio, pelo voto de Minerva do brasileiro Oswaldo Aranha, assinou para se tornar o novo Estado de Israel, porque Israel também não deixou de existir, igual a figueira que secou e igual a que foi arrancada. Então deixou de existir. Aí, 14 de maio de 1948, o voto de Minerva de Oswaldo Aranha, um brasileiro, decretou, junto com os outros, o Estado de Israel, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que uma nação se tornaria em um único dia. Então, a palavra se cumpriu. Em tudo se cumpriu. Aí você lê essas parábolas e não entende, mas essas parábolas de Jesus são profecias também. Entenderam? Concorda comigo? É espiritual ou não é? Então, estamos juntos para poder interpretar a palavra de Deus
e crescer na graça e no conhecimento. Que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, te abençoe ricamente com todos os seus.